Vamos abordar então o tema: quando o estudo transesofágico é indispensável no paciente com acidente isquêmico transitório ou acidente vascular cerebral. Já é sabido por algum tempo o potencial do estudo transesofágico na pesquisa de fontes embolígenas cardiovasculares. Recentemente, um consenso canadense ousou inclusive uma classificação a respeito dos riscos maiores e menores de fontes embolígenas relacionados com determinadas condições cardiovasculares. E classificou alguns riscos, algumas patologias como tendo risco maior, entre elas uma fibrilação atrial, já por demais conhecida, uma prótese mecânica, ou mesmo trombos, mixomas de átrio esquerdo, valvulopatias como estenose mitral, a cardiomiopatia dilatada, até a ateromatose de arco aórtico. Para riscos menores, o prolapso de válvula mitral, a calcificação de anel mitral muito encontrada em idosos, o próprio contraste espontâneo dentro da cavidade atrial esquerda, até uma estenose aórtica calcificada, além do foramen oval patente. O aneurisma do septo atrial já está também bastante definido em termos de definição ecocardiográfica, que é a protrusão do septo atrial em torno de 10 milímetros de sua base, é reconhecidamente uma entidade com um certo risco para acidente isquêmico transitório, principalmente em jovens onde não foi detectada uma outra causa para a fonte embolígena. E ele é encontrado em vários estudos na proporção de 7 a 8% naqueles pacientes que apresentaram infartos cerebrais, sendo que na população geral ele é muito menos frequente, em torno de 2%. O eco transesofágico, na grande maioria, em quase 50%, consegue evidenciar a presença de shunt do lado direito para o lado esquerdo através do contraste. Esse defeito isolado é encontrado em torno de 32% e associado a shunt mais ou menos na metade desses casos. Isso foi um trabalho, inclusive, de 195 pacientes, publicado no Circulation em 1995. Também nós sabemos que a solução salina agitada é um meio eficaz para o diagnóstico do foramen oval patente, mesmo em estudos transesofágicos. A restrição se faz pela dificuldade de obtenção de algumas imagens, principalmente em pacientes idosos, naqueles com um tórax mais difícil. Mas é preciso caracterizar muito bem que o eco com contraste tem uma sensibilidade de 50%, uma especificidade de 92%, enquanto que o colorido tem uma sensibilidade muito menor, mas com uma grande especificidade. Então, não é desprezível esse tipo de abordagem para o diagnóstico de foramen oval pérvio. Entretanto, o eco transesofágico sempre será, até o momento, o método mais sensível para a detecção de foramen oval pérvio, principalmente em indivíduos de baixa idade, mais jovens e que, como eu repeti anteriormente, não apresentam qualquer outra causa para uma fonte embolígena. A especificidade do exame colorido chega a ser até um pouquinho menor do que a do exame com contraste. Na nossa instituição, nós classificamos durante um período 156 pacientes que apresentaram acidentes tromboembólicos e subdividimos em dois grupos, um grupo mais jovem, cuja média de idade foi em torno de 34 anos, e um grupo mais idoso,
com média de idade de 59 anos, e constatamos que realmente uma maior porcentagem de diagnóstico de forame oval pérvio foi encontrada nos indivíduos abaixo de 45 anos. Uma outra causa importante para acidente embólico, além do já acima citados, e não esquecer que aqui no Brasil existem várias causas para o diagnóstico forame oval pérvio, mas principalmente de acidente embólico, se constitui na doença de Chagas. Então, a doença de Chagas é uma doença que pode evoluir com uma cardiomiopatia dilatada, e muitas vezes nós, através do contraste, em indivíduo jovem que apresentou uma embolização ou um acidente tromboembólico, injetamos normalmente a solução salina na busca de um foramen oval ou na busca de um trombo em auriculeta, mas o que nós constatamos através da abordagem transgástrica é a presença do aneurisma apical, que normalmente está presente em torno de 15 a 20% dos indivíduos portadores da doença de Chagas na forma crônica. Isso é muito importante porque o Brasil, infelizmente, ainda contém um grande número de pacientes portadores de doença de Chagas, e principalmente nos indivíduos jovens pode ser um fator, uma causa para o acidente cardioembólico. É preciso ressaltar também que nem sempre, através do exame transtorácico, é fácil a visualização do aneurisma apical, que geralmente está situado na região ínfero-apical, enquanto muito diferente do aneurisma isquêmico, que se situa na região anterocépto-apical e é largo, é de fácil visualização. Nós às vezes precisamos inclusive de posições intermediárias para realmente fazer essa detecção. O contraste espontâneo é uma causa também sobejamente conhecida como um precursor de trombo, evidencia inclusive uma disfunção de toda a câmara atrial, principalmente nos indivíduos com valvulopatia mitral, além do trombo, mas nós gostaríamos de ressaltar que nos indivíduos, inclusive com eco transtorácico normal e principalmente em ritmo sinusal, na ausência de fibrilação atrial, a porcentagem do encontro tanto de contraste espontâneo como de trombos atriais é muito pequena. Existe um estudo que evidenciou muito bem essa porcentagem baixa, publicado no American Heart Journal em 2000, evidenciando a importância da arritmia para a formação do trombo. Em torno de 1% dos indivíduos que apresentavam ritmo sinusal tinham evidentemente o trombo no átrio esquerdo ou na auriculeta, em contraste com 14% dos pacientes que eram portadores de fibrilação atrial. Então, a simples constatação de que o indivíduo não é portador de fibrilação atrial e tem um eco transtorácico normal, vai evidenciar que a probabilidade de um trombo nas câmaras atriais ou na auriculeta é muito pequena. Finalmente, um outro fator causal para o tromboembolismo seriam a presença de contraste espontâneo na aorta descendente, além das placas ulceradas e das placas complexas com elementos móveis. É preciso ressaltar que esse é um importante marcador para doença coronária, doença aterosclerótica e embolização de vasos periféricos. A grande maioria, inclusive, dos ateromas situa-se na porção descendente da aorta, em torno de 90% e 93%, sendo que na aorta ascendente ele tem uma frequência muito mais baixa. O contraste espontâneo, devido à disfunção ventricular esquerda, também prediz a formação, inclusive, de acidentes embólicos. Quando as placas têm elementos móveis,
praticamente 50% desses pacientes vão apresentar algum evento cardiovascular ou cerebrovascular num segmento de 2 anos, aproximadamente 50%. Por último, eu gostaria de citar as recomendações dos Consenso Canadense realizado em 1999, em que eles tentaram formar guidelines para o uso do estudo transesofágico e chegaram a algumas conclusões que podem ser discutíveis ou não, mas eles em geral recomendam o uso rotineiro do estudo transesofágico em pacientes que apresentaram algum ictus, mais uma evidência clínica de cardiopatia, seja pela história, pelo exame físico, pelo eletrocardiograma ou pelo raio-x de tórax. Neste consenso, eles deram o grau que eles utilizam como o grau B, em que há evidências razoáveis para a utilização deste método num exame periódico de rotina, entendendo por evidências estudos randomizados, longitudinais, com bastante evidência clínica. O eco transesofágico, através desse consenso, foi deliberado que não haveria evidências suficientes para indicar o estudo naqueles pacientes com eco transtorácico normal e em pacientes sem história clínica de cardiopatia, incluindo jovens. Essa recomendação recebeu do consenso canadense o grau C, falta de evidências clínicas ou evidências estatísticas que suportem este tipo de recomendação, esse tipo de estudo, no caso o estudo transesofágico, para o exame rotineiro. E, finalmente, o estudo transesofágico não é recomendado naqueles pacientes portadores de cardiopatia clínica que já fazem uso de terapia anticoagulante por outra doença. Um exemplo seria a fibrilação atrial ou a presença de uma prótese mecânica, embora isso seja discutível, porque mesmo um indivíduo anticoagulado por uma prótese mecânica pode piorar suas condições hemodinâmicas e necessitar um outro estudo transesofágico. Ou naqueles que têm contraindicações para a anticoagulação. Eu gostaria, esta recomendação recebeu o grau D e, finalmente, eu concluo com uma frase do professor Christopher Thompson, da University of British Columbia, em que para ele um teste útil é aquele que leva a uma mudança na compreensão da doença, alterando o seu tratamento para a obtenção de melhores resultados. Novas informações que não alteram resultados já estabelecidos não têm valor. Muito obrigado.